A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa, você se inscreve, você dá o joinha no nosso YouTube. Já temos mais de 60 milhões de visualizações. Já somos mais de 435 mil inscritos. Muito obrigado. O programa de hoje, mais uma vez, quente, pegando fogo. Tem os seguintes destaques. Integrantes da oposição assumem comissões estratégicas na Câmara dos Deputados. Entre eles, Nicolas Ferreira. O deputado vai comandar a Comissão de Educação. A gente vai realizar diversas audiências. Vamos também fazer subcomissões, além de, obviamente, também fiscalizar a educação do atual governo. O nome de Nicolas Ferreira não agrada líderes governistas. O presidente do PT diz que PL erra ao indicar gente radical demais. E o presidente Lula deve se preocupar? Os detalhes na nossa pergunta do dia. Líder de partido de direita português afirma que, se for eleito primeiro-ministro, não vai permitir a entrada do presidente do Brasil. O senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. E ainda a ministra Carmen Lúcia destaca os desafios enfrentados pelas mulheres em discurso no STF. Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira, nós fomos silenciadas, mas sempre continuamos falando, embora muitas vezes não sendo ouvida. E os assuntos aqui todos os dias são quentíssimos. Comigo, dois gigantes debatedores, com posições antagônicas. Dois grandes debatedores. Habib Badião é cientista político, é professor. Seja bem-vindo, tudo bem? É um prazer, Rafael, estar com você, doutor Vitor Hugo, e com você, telespectador. Um prazer muito grande estar com você nessa tarde. Os temas hoje são bastante conflitantes. Vamos debatê-los. Sem dúvida. Conosco também Vitor Hugo dos Santos, advogado, é professor, é promissor, é expoente. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Rafael. Estava sentindo sua falta. Não que a Andressa, obviamente, não seja uma grande apresentadora, mas estava sentindo a sua falta. É um prazer estar aqui novamente. É um prazer estar aqui novamente. Mais um TBC Debate. É importantíssimo, às sextas-feiras, estarmos aqui para defender as ideias de direita, da direita conservadora e liberal na economia nesse país, que tenhamos um ótimo debate. Cumprimento o meu debatedor, que possamos esclarecer bem esses principais temas e que você tire a sua principal conclusão ao final, que é o mais importante, o telespectador. É isso aí, esse é o lema do nosso programa, né? Você que é suficientemente inteligente, tirar as suas próprias conclusões. Afinal de contas, a gente não está falando para alienado, a gente está falando para gente que pensa, para gente que é inteligente. Infelizmente, muitos veículos de comunicação querem impor um ponto de vista. Eu acho isso um absurdo. Daqui a pouco a gente até fala sobre isso, que eu quero ouvir o Habib Badião a respeito disso. Olha só, nossa pergunta do dia é bombástica e, sem dúvida alguma, de certa forma, as estruturas do Congresso Nacional e da República foram abaladas, porque Nicolas Ferreira, ele incomoda muita gente, viu? E ele está na Comissão de Educação. Seria uma ameaça para Luiz Inácio Lula da Silva? Esse é o destaque da nossa pergunta do dia. O partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, emplacou nomes da ala bolsonarista na presidência de comissões estratégicas da Câmara dos Deputados. Foram eleitos para mandatos de 1 ano os deputados Nicolas Ferreira, na de Educação, Caroline de Tone, na de Constituição e Justiça, Pastor Eurico, na de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família.
Alberto Fraga na de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e Antônio Carlos Rodrigues foi eleito presidente da Comissão de Esporte. O Partido Liberal, como maior bancada da Câmara, tem preferência para escolher as comissões permanentes que quer comandar, por conta de um acordo no começo da legislatura, mas a sigla decidiu que no ano passado abriria mão da CCJ para ficar com a relatoria do orçamento de 2024, mas com a garantia de que neste ano teria comando da comissão mais importante da casa. Essa configuração tem potencial de aumentar a pressão sobre o governo Lula, que enfrenta dificuldades na articulação política da casa. No ano passado, a relação entre o Executivo e o Legislativo foi marcada por momentos de tensão, mesmo após o Lula nomear deputados do Centrão para cargos na esplanada dos ministérios. Essas indicações para as comissões ocorrem no momento em que a base bolsonarista está energizada após o evento em São Paulo, avaliado como de sucesso e também num contexto de eleições municipais. Parlamentares governistas avaliam que esses colegiados vão ser utilizados pelos bolsonaristas para promover pautas que vão de encontro com o que é defendido pelo Executivo numa tentativa de desgastar a imagem do governo federal. A presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, disse nas redes sociais, #, o PL indicou gente radical demais, desrespeitosa para a CCJ e mal educada, como o deputado para presidir a Comissão de Educação, Gleice também culpou o presidente da Câmara, Arthur Lira, por não ter construído um acordo que viabilizasse uma alternativa ao nome dele. Nicolas Ferreira, por sua vez, respondeu nas redes sociais, perdeu no voto e coloca a culpa no presidente Lira. Desequilibrada e antidemocrática, Em um vídeo, Nicolas Ferreira afirmou que o trabalho dele na comissão vai ser propositivo. E nessa comissão, como presidente, a gente vai realizar diversas audiências, vamos também fazer subcomissões, além de, obviamente, também fiscalizar a educação do atual governo. Debateremos também outros temas importantes para a educação do nosso país, como, por exemplo, o homeschooling, a questão da violência dentro das salas de aula, enfim, diversos temas que preocupam não somente nós como parlamentares, mas também aos pais e principalmente também os alunos. A eleição de nomes como de Nicolas Ferreira para importantes comissões permanentes da Câmara é vista por parlamentares como um recado claro ao atual governo, e a oposição saiu da disputa fortalecida. As pessoas perguntam para mim do Nicolas, por exemplo. Deputado, e o Nicolas? Manda um abraço para o Nicolas. Então, ele vem se destacando no meio político e agora como presidente. Então, e geralmente quando essas pessoas se destacam, eles tentam, os adversários, normal, tentam desmerecê-lo, dizer, você nunca vai ser nada dentro da Câmara. Então, ele passa a ter um papel muito importante, além de ter a popularidade que ele tem, passa a conduzir uma das comissões mais importantes da casa. Diante dessa polêmica, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Nicolas Ferreira na educação, ameaça para Lula? A pergunta é muito boa. Vou começar com Habib Badião. Prefere Habib? O que é correto na pronúncia do seu nome? Habib. Habib? Então falei certo. Eu fiquei com medo de ter errado, né? Embora eu te conheça há muito tempo, é sempre bom perguntar. Mas se eu te chamar de Habib também, o senhor aceita? Mesma coisa. Perfeito, então. Então é Habib Badião. Habib Badião, e aí? Nicolas Ferreira representa uma ameaça para Luiz Inácio Lula da Silva? Claro. Ameaça porque é uma oposição ao governo. E toda oposição traz um ranço de mudança. Se você, Rafael e Vitor, perceberem que lá em 1911, com a proclamação da República, Rivadavia Correia, o general Rivadavia Correia, então ministro da Educação, foi levado aos Estados Unidos, fizeram uma lavagem cerebral nele e mandaram ele de volta para o Brasil. Aqui chegando, ele fez uma reforma do ensino. Reforma Rivadavia Correia.
Os meus colegas professores que estão nos ouvindo nesse momento vão entender muito bem o porquê das escolas militares que hoje começam a fazer sucesso. E as crianças estão batendo nos professores em sala de aula. Ponto. Chave disso aí. A educação brasileira perdeu a essência, as ferramentas do pensamento humano, a partir da reforma Rivadavia Correia, uma reforma positivista, começou a tirar as ferramentas do pensamento humano e começaram a colocar as matérias de lógica, matemática, química, física, biologia, matérias que apenas ensinam lógica, mas não ensinam o indivíduo, não ensinam o aluno a pensar. Se o aluno não pensa, ele não critica. Se ele não critica, ele não ameaça o governo. Então, no governo da Dilma, nós, professores, conseguimos reimplantar com o ministro da Educação, Fernando Haddad, filosofia e sociologia no 2º grau. Rafael, durou 3 anos. Muito pouco. Mal chegou ao governo Michel Temer, e deve ter seguido ordens externas, porque se ele fizesse isso em termos nacionais, ele não mexeria. Ele fez uma mini-reforma e a primeira coisa que ele fez foi tirar a filosofia e sociologia do 2º grau. Ordens externas, mas ele era o presidente da República. Não manda a pessoa nada. mais importante do país. Não manda nada. Quem manda é os interesses externos. Então ele fez uma mini-reforma e tirou como matéria obrigatória filosofia e sociologia. Voltou de novo a dividir polinômio. Voltou de novo a decorar tabela de periódicos. Voltamos a falar sobre nada. E aí o aluno agride o professor. Você quer enfiar isopor, goela dentro do aluno, ele vai ficar com raiva. Essas matérias que são dadas em sala de aula são horríveis. Não levam a nada. Então o aluno fica nervoso com aquilo. Ele tem 15, 16, 17 anos. Ele quer explicação por que ele está dividindo polinômio, por que da raiz quadrada. Isso é um troço ridículo. Não ensina a criança a pensar. Para que existe a raiz quadrada? Para que serve isso? É isso que eu quero perguntar para o senhor. Eu não usei e nem vou usar. Eu sou de humanas, então... Vamos lá. Eu não sou muito forte em matemática. A chegada do Nicolas... O que me derroba é o português. A chegada do Nicolas ameaça quem? Não o Lula, mas ameaça os dominadores do sistema econômico, do sistema financeiro brasileiro. O brasileiro não sabe que está sendo roubado diariamente pelos bancos. Então, ele fica enturtido em coisas fúteis e não olha o principal. Porque o ano passado, os banqueiros levaram 1 trilhão e 800 bilhões de reais em juros de uma dívida que está prescrita desde 69. Ninguém vai questionar isso. Se estudar, se voltar à educação, a ter filosofia e sociologia, Rafael, o estudante vai começar a pensar por que está sendo roubado. Hoje não, é cerveja, sexo e feriado. É o máximo da sociedade brasileira que está sem memória. Doutor Vitor Hugo, existe um preconceito em relação ao Nicolas? Uma preocupação ao mesmo tempo? Porque muita gente do governo Lula diz o seguinte, é um parlamentar de extrema direita. E o que seria essa extrema direita? Né? E de tanto falar, vai grudar na direita esse rótulo de extremistas. E a esquerda? Só tem fiozinho de ouro? Não tem ninguém extremista? Fala sobre o Nicolas aí. Rafael, receio? Sim. Medo? Sim. É uma ameaça ao Lula? Não só ao Lula, mas como à esquerda, como a doutrinação em sala de aula, como aqueles que defendem a família, dizendo que a educação nas escolas tem que se ater apenas à parte técnica. Quem educa é a família, não o Estado. Nicolas Ferreira representa, sim, o conservadorismo brasileiro. Nicolas Ferreira representa uma ameaça a todo o sistema de doutrinação da esquerda que não está preocupado com a formação dos alunos, muito menos a formação crítica, como o meu debatedor diz aqui. Eles estão muito preocupados em uma formação de uma militância que muitas vezes sai alienada das escolas, das faculdades e assim por diante, para poder alimentar o tipo de sistema de governo que eles alimentam. Então ele representa sim uma ameaça justamente a toda essa questão histórica brasileira que nós temos, principalmente nos últimos anos, quando o PT assume de lá para cá, que é fortalecer o Estado, fortalecer
esses professores e sala de aula, enfraquecer principalmente a família. E digo para vocês, educação é feita em casa, lá é um complemento técnico. E aí, Rafael, é onde eu te digo, vocês viram essa semana os livros que foram recolhidos de sala de aula? Vocês viram essa semana que aqui no estado de Goiás, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, o tipo de educação que está sendo oferecida em sala de aula? Os termos, a sexualização em sala de aula, colocar os pais contra os filhos, o enfraquecimento da base familiar, religião, zero alicerce. Não querem mais levar religião para dentro de sala de aula. Cívico-militar, a questão do que já era colocado, e esse modelo é muito bem sucedido, dos alunos, por exemplo, das escolas militares, questão de ordem, hierarquia. Nicolas Ferreira representa, sim, uma ameaça a quem pensa o contrário. Nicolas Ferreira é uma ameaça, sim, ao atual governo e o sistema com que eles querem que a educação se torne. Sexualização de crianças. E aqui eu dou um exemplo de uma luta que nós temos muito grande no tribunal. Aqui nós temos um deputado federal no estado de Goiás que é da mesma linhagem, Gustavo Gaia, que tem, por exemplo, um site chamado Instituto Nossos Filhos. Você já viu o tipo de denúncia que chega em sala de aula? Seja marginal. Falam, por exemplo, que é uma obra de arte. E é isso que o seu filho está lá muitas vezes aprendendo com os professores doutrinados de esquerda que querem empurrar uma militância goela abaixo das nossas crianças, dos nossos adolescentes, para que saiam de lá já prontos para seguir uma tendência desse atual governo e ser um militante político também. Então, quando eu digo que existe uma afronta à doutrinação das escolas por parte do atual presidente da comissão, diga-se de passagem, o deputado federal mais bem votado do país, ou seja, tem legitimidade para isso, que uma das bandeiras é a educação, eu digo que é uma ameaça ao governo e a todo o sistema que esse atual governo representa. A Bibi, a sua réplica. Bom, eu acho que o doutor Vitor tem razão na questão da pontuação política. Mas, por outro lado, a falta de memória social, o Brasil não tem memória. Você pergunta para o eleitor na rua, quem você votou para o deputado federal? Ele não lembra. Quem você votou para o deputado estadual? Ele não lembra. Quem é o ministro da Educação? Ele não lembra. Então, o brasileiro tem uma memória muito curta, em decorrência da falta dos instrumentos que levam ao pensamento humano. A filosofia, a sociologia, que devia ser ensinado nas escolas, devia ser ensinada nos lares, e com razão. Essa doutrinação que a esquerda hoje pretende impor, que é a questão de teoria do gênero, em que o banheiro agora é um banheiro comum para menino e menina, isso é coisa de louco. Por quê? Nós estamos na doutrina judaico-cristã. Essa doutrina que a maioria da população brasileira ainda preceitua, que é a Bíblia. Eles usam a Bíblia até hoje como modo de vida, usam a Bíblia como modo de vida e, consequentemente, a família tem que ter uma religiosidade. Isso está sendo combatido pelo sistema que eles querem implantar. Tem um cidadão chamado Lemon, que é um dos diretores da Ambev, ele montou uma empresa para comprar as escolas quebradas com a pandemia. E essas escolas tiram a plaquinha de menino e menina do banheiro e obrigam as crianças a usarem banheiro comum. É um negócio muito sério isso. Está acontecendo no Brasil inteiro. Eles estão comprando as escolas para afrontar o que o Vitor colocou muito bem, a instituição familiar. Você vai afrontar o pai e a mãe. Como é que o seu filho vai para uma escola sem saber qual é o sexo dele? História boba essa. O senhor está falando é algo inédito para alguém que se considera de centro-esquerda. Como o senhor se considera, eu já fiz essa pergunta. Né? Como que alguém de centro-esquerda defende isso? Rafael, me veja como cientista político. Porque tem muita gente, eu vejo o senhor como cientista político. Veja lá, é cientista político. Eu sou obrigado a discorrer sobre todos os temas. Perfeito. De uma forma científica, porque eu tento esclarecer a origem da causa. E essa origem hoje, esse trabalho que a esquerda está fez nas universidades. Você vai à universidade hoje, você tem pavor, tudo pichado, a universidade é suja, as mesas são sujas, os professores não têm aquele cuidado. Mas isso não é arte para muita gente da esquerda? Não, coisa isso nenhuma. A arte mesmo é higiene, a arte mesmo é a visão. A poluição visual é crime. A poluição visual é crime. Se você for na cidade da Alemanha,
Você anda a Alemanha inteira, não vê poluição. Você não vê nada escrito nas ruas, nada pichado nas ruas, porque o povo alemão evoluiu a ponto de saber que poluição visual é doença também. Prejudica o cidadão, obriga ele a ler o que ele não quer ler. Isso é muito sério. Você tem que ter um descanso mental. Esse descanso mental nós não estamos tendo aqui no Brasil. O Brasil hoje é todo pichado, as universidades são pichadas. E o pessoal fala que isso é arte. Coisa disso para nenhuma. Isso é bagunça. Bagunça é uma coisa, arte é outra. A arte é a expressão da vontade, a expressão da riqueza interior de cada um. E nós vamos encontrar nessas pichações o quê? Mais que uma defecação mental. Né? A esquerda tem razão em espernear, dizer que Nicolas Ferreira não tem capacidade para assumir essa comissão? Eu vou falar a verdade aqui, eu tenho direito a dar minha opinião. Não podem subestimar um cidadão, né, um político, que teve 1,5 milhão de votos, foi o deputado federal mais bem votado do Brasil. Eu sou um dos pouquíssimos jornalistas que fez uma entrevista com ele de 1 hora. Na minha avaliação pessoal, ele tem muita profundidade acerca daquilo que ele defende. E daqui 10 anos, ele é um nome aí colocado, inclusive, para a presidência da República. Isso eu acho que é fato. Mas, a minha opinião, ela é muito menos importante que a de vocês aqui no debate. A Bibi, continuo com você para eu passar a bola para o doutor Vitor Hugo. Nicolas, tem essa capacidade? Por que ele tem sido motivo de tanto preconceito por parte da esquerda? Ninguém chuta cachorro morto. Estou chutando o Nicolas, a esquerda chuta o Nicolas, porque é um dos caras mais inteligentes que ocupou hoje a tribuna. Ocupa a tribuna do Congresso. Você tem prazer de ver o Nicolas falar. E tem, às vezes, eu até desligo o rádio, desligo na hora do Brasil, quando algum desses caboclos não tem fundamentação nenhuma, começa a falar. O Nicolas teve 1,5 milhão de votos, voto do povo. Quem tem voto do povo tem direito de falar, tem direito de ocupar a presidência de comissão. Claro, essa comissão é pequenininha para ele ainda. Ele deveria realmente ocupar a presidência do Congresso Nacional. Nós teríamos realmente uma liderança a ponto de evoluir o Congresso Nacional e dissociá-lo de ser serviçal do Poder Executivo, ou mesmo permitir que o Supremo Tribunal faça as brincadeiras que ele faz aí, rasgando a Constituição todos os dias. Nós precisamos de deputados que tenham firmeza de convicção. E esse menino merece todo o carinho, toda a atenção nossa. Ele é fantástico. E eu vou fazer um comentário aqui, mais um. Hoje eu estou opinando muito, né? Mas é bom estar ao lado de vocês. Eu acho que o Brasil precisa de mais cientistas políticos como o senhor. De verdade. Porque quando ele avalia, ele coloca o coração na cabeça, mesmo sendo de centro-esquerda, né? Porque hoje é aquela coisa assim, eu vou defender cegamente a direita porque eu sou conservador. Eu vou defender cegamente o progressismo porque eu sou de esquerda. Então, parabéns por essa isenção. Eu fico impressionado com a sua inteligência e com a sua capacidade. Não deveria nem falar isso, que as pessoas falam assim, você está mediando o debate, você tem que ser neutro. Neutro é só sabão, isso não existe. A gente tem que falar a verdade para o nosso público. Doutor Vitor Hugo, eu já falei demais. Diga aí, esse preconceito em relação ao Nicolas Ferreira. Rafael, por que existe esse preconceito? Por que eu assisto os jornais, eu gosto de assistir, até para ver o que todo mundo está falando, eu acompanho emissoras de rádio e dizem o seguinte, ele é de extrema direita, ele é da pauta ideológica, ele é da pauta de costumes. Me diga aí a sua opinião a respeito disso. Jamais podemos subestimar o deputado federal mais bem votado do Brasil, que vem de um colégio eleitoral que é complicado de fazer política, que é Minas Gerais. Vamos dar um exemplo. Nós tivemos o deputado federal e o senador da República do PP, do PL, do Republicanos, representando a direita, que ganhou em Minas Gerais e, por exemplo, nós tivemos o Lula ganhando para presidente da República. Então, nós não podemos descartar o que ele significa politicamente. Agora, é novo de idade, sim, porém, isso não tem absolutamente nada a ver com competência. Com certeza, nós não esperaríamos, muitos não esperariam, o recorde de votos que ele teve, até mesmo pela sua inexperiência política, porque só foi vereador por Belo Horizonte. Mas eu estava vendo ontem um comentário, por exemplo, uma das críticas que partiu desse preconceito que veio de Nicolas Ferreira à frente da Comissão de Educação, foi de João Amoedo.
João Amoedo, por exemplo, que é fundador do Partido Novo, já foi candidato à presidência da República e acabou sendo expulso do próprio partido que fundou, estava criticando a indicação de Nicolas Ferreira. E o Nicolas prontamente deu uma resposta a ele. Ora, você também nunca tinha sido experiência de ser político, já se candidatou logo a presidente da República e foi para o pleito. Eu não. Eu tenho serviços prestados em Belo Horizonte, serviços prestados inclusive na educação com 3 leis que estão em pleno vigor em Belo Horizonte e deixando um certo legado lá na educação, e agora assume como deputado federal mais bem votado a Comissão de Educação. Agora, nós temos que diferenciar justamente o medo e o receio dessas críticas. Você pode perceber que aqueles que estão criticando, em sua grande maioria, têm medo e receio do que ele representa à frente da Comissão de Educação. Uma das pautas, por exemplo, aqui nós tivemos agora meu debatedor dizendo que é o quê? Essa questão de linguagem neutra, essa questão supérflua de banheiro unissex, isso tudo tentando, dentro de uma agenda, ser entranhado goela abaixo, muitas vezes vindo como porta-voz ali da educação. Isso amedronta aqueles que estavam acostumados a nadar em um oceano sem obstáculo. Aqui, gente, no estado de Goiás, vejam o que estão chegando de denúncias através do site, do instituto, desse deputado, o qual eu disse. São crianças de 8 anos e que nós temos uma professora sexualizando os alunos em sala de aula, ensinando o Rafael a fazer sexo oral. Aqui na rede de Goiás. Crianças de 8, 9 anos e a professora demonstrando ali as suas experiências sexuais. Um professor que está com a camisa, seja marginal, seja herói, para adolescentes na sala de aula. Logo, quando nós temos um deputado do PL que representa o conservadorismo, sim, que representa a questão do cristianismo, da religiosidade, nós temos uma ameaça a todo esse sistema que estava acostumado a simplesmente não encontrar obstáculos. Vamos lá, às vésperas das eleições legislativas de Portugal, o líder do partido de direita, Chega, André Ventura, afirmou que, se for eleito como primeiro-ministro, vai proibir a entrada no país de Luiz Inácio Lula da Silva, data em que se comemora, 25 de abril, data em que se comemora a Revolução dos Cravos. Vamos acompanhar o que ele disse. Se o Chega vencer as eleições legislativas no próximo domingo, a 25 de abril de 2024, eu quero vos dizer uma coisa. O senhor Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. Que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. E escusam de telefonar, de ameaçar, de dizer que vão fazer isto ou que vão fazer aquilo. Neste país, ainda mandamos nós. E neste país ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. Corruptos já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. E eu garanto-vos que, se for primeiro-ministro, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto e não entrará aqui no aeroporto de Lisboa. Se insistir, vai para uma cadeia, mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. Merece fogo no parquinho, impressionante, né? A declaração dele. Ele foi radical, na opinião de vocês? Vou começar essa rodada com Habib Badião. Foi radical ou não? Ele tem esse direito de proibir a entrada do Lula? Na verdade, é um despreparado. Radicalíssimo, ele não pode intervir na diplomacia internacional de Portugal, porque a visita do presidente da República Brasileira é uma relação diplomática. E você lembra quando o Milei ganhou a eleição? Sim. Ele também dizia que não ia relacionar com Lula, que não aceitaria o governo do Lula, mas no final ele percebeu que aquilo ali é apenas arroubos de campanha. Esse caboclo está querendo ganhar a maioria e se tornar primeiro-ministro de Portugal. Para isso, ele está agredindo o principal parceiro comercial, o principal parceiro genético de Portugal, que é o Brasil. Não tem como separar o Brasil de Portugal, nem o Portugal do Brasil. Eu tive, em 1980,
2003, quando nós fizemos o plebiscito da monarquia, do parlamentarismo, do presidencialismo, nós fomos lá conversar com o Mário Soares, na época era o primeiro-ministro de Portugal, para nos auxiliar com a campanha para unir o Brasil a Portugal. Nós aceitaríamos um governo monárquico entre o Brasil e Portugal para nós ganharmos o mercado europeu e darmos a Portugal a matéria-prima que ela precisa. Era uma junção espetacular. Ele virou para mim e disse assim: professor, Portugal é um país que vai ser comunista. Nós não interessamos unir com ninguém. Vamos ser comunistas. Não, o sonho dele é ser comunista. O sonho desse rapaz é destruir os comunistas, porque lá agora é socialismo. Então ele não quer. Cada um puxa a sardinha para o lado dele. Na verdade, esse deputado, não vou citar o nome porque, para mim, ele não merece ser citado. Ele é um despreparado quando ele agride diplomaticamente o outro presidente da República. Ele não podia fazer isso e não tem autorização para isso. Isso é ruim a nível internacional. Para Portugal e Brasil, então, vai rechaçar esse trabalho maldoso desse jovem. Dr. Vitor Hugo dos Santos, ele foi radical, na sua opinião? Bom, Rafael, eu vou um pouco mais além na minha análise, porque nós já estamos começando a sentir saudade de quando, por exemplo, o Bolsonaro chamava a mulher do presidente da França de feia. Isso era um verdadeiro grão de problema diplomático que nós tínhamos. Perceba-se, meu próprio debatedor até citou e citou muito bem aqui, nós começamos a ter Lula como uma figura de, vamos dizer assim, impulsionamento de campanhas estrangeiras. Falar mal dele atrai voto. Falar mal dele agrega um público que pode fazer com que aquele que falou chegue à cadeira da presidência como primeiro-ministro. O Milei foi assim, virou presidente, e agora na mesma linha, na mesma esteira, nós estamos tendo aí um presidenciável, um futuro primeiro-ministro de Portugal, que pode chegar à cadeira usando quem como palanque? Luiz Inácio Lula da Silva. Esses dias nós tivemos, por exemplo, o primeiro-ministro de Israel, algo inédito, declarou Lula como uma pessoa não grata, para não recebê-lo em Israel, ele não é bem-vindo. Será que nós tínhamos mesmo problemas diplomáticos há poucos anos atrás? Esses são os verdadeiros problemas diplomáticos que nós temos. Infelizmente, essa imagem do Brasil que está sendo levada para o mundo. Culpa de quem? Infelizmente, é a culpa da imagem e da vida pregressa do nosso atual presidente da República, de quem nos representa. Rafael, a partir do momento que eu tenho um descrédito do chefe do Poder Executivo, do chefe da administração pública, do chefe das Forças Armadas do nosso país, nós viramos palco em outros países. E, obviamente, nós temos um descrédito como nação no mundo internacional. Agora, é possível falar em reconstrução da imagem do presidente Lula, que ele está sendo o principal responsável por essa articulação da reconstrução da imagem do Brasil lá fora? Veja bem, nós somos motivos de chacota. Será mesmo que o recorde de evasão de capital que nós tivemos do Brasil, recorde de saída de investimento estrangeiro no ano de 2023, foi por causa das medidas e da credibilidade do atual governo que aí está? Tudo isso demonstra um arcabouço em que nós não temos mais credibilidade no mundo lá fora. Repito, Milei foi assim, Netanyahu foi assim, próximo primeiro-ministro de Portugal está sendo assim. Usam como palanque o descrédito do chefe do nosso poder executivo. Infelizmente, somos chacota e estamos sofrendo uma evasão de capital do Brasil que nos está conduzindo a péssimos números econômicos e diplomáticos. Vamos lá. O relator do fim das reeleições para os cargos do Executivo, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, espera aprovar a PEC sobre o tema até junho no Senado. Para isso, serão previstas sessões de debate para consolidar o entendimento majoritário sobre o tema. Só depois, Marcelo Castro deve elaborar o parecer dele. No Senado, já há sinalização de aprovar um texto que acabe com a possibilidade de reeleição para prefeitos, governadores e presidente. Outro consenso é em relação a transformar o mandato de 4 para 5 anos. O debate principal seria em relação à unificação ou não dos anos de eleição e as estratégias para se chegar a esse período
em comum. Atualmente, as eleições municipais ocorrem em anos diferentes das estaduais e também federais. Habib Badião, que é cientista político, qual a sua opinião sobre o fim da reeleição? E eu coloco mais um ingrediente aqui. Por que deputados e senadores também não defenderiam o fim da reeleição para esses cargos do legislativo? Ou pelo menos reduzisse, né, o número de reeleições. Haja vista que tem gente aí que faz uma carreira política de 40 anos na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e assim sucessivamente. Qual a sua opinião sobre esse tema, reeleição? Habib? A reeleição, segundo a PEC, ela trata apenas dos cargos majorativos. Isso. Vão tratar do presidente, prefeito, governador e presidente da República. A reeleição é uma doença da República. Ela vinha da época da monarquia, o pessoal criticava muito que a monarquia tinha vitaliciedade em tudo. Isso é um absurdo, como é que o presidente da República não vai seguir, vai ser vitalício? Não. Ele vai ser só 2 mandatos. E vai passar tranquilo. Essa é uma PEC que vai ser aprovada tanto pela esquerda como pela direita, porque todo mundo quer reduzir o mandato dos atuais governantes. Então, porque a maioria não foi agraciada com cargos no governo. Então, todo mundo quer tirar o presidente, quer tirar o prefeito, quer tirar o governador. Então, tem uma maioria, não dá para agradar todo mundo, né? Então, com certeza, a reeleição será passada tranquilamente no Congresso Nacional e será aprovada para os cargos majorativos, não para os cargos eletivos de proporcionalidade, que são os cargos dos deputados, vereadores e senadores. Doutor Vitor Hugo, qual a sua opinião sobre a reeleição? Rafael, percebemos que a proposta, ela aumenta o mandato, mas a reeleição ela não é mais permitida. Eu tenho as minhas ressalvas no seguinte aspecto. Bom, 4 anos é muito pouco para se implementar algo, principalmente dentro do Executivo, quando nós temos toda uma máquina, por exemplo, de uma Prefeitura de Goiânia, Governo do Estado de Goiás ou Presidência da República, não dá para deixar a sua marca, porém 8 anos já acho muito. Logo, o meio termo dos 5 anos de mandatos vedada a reeleição, creio eu ser razoável. Porém, eu volto a retomar esse aspecto, porque novamente nós estamos falando de mandato com limitação de anos para executivo e possivelmente lá na frente para legislativo, que não é o caso. Mas nós temos também que começar a amadurecer essa ideia para o judiciário, principalmente para a nossa Suprema Corte. Eu penso que nós temos que adotar um modelo em que essa certa vitalicidade, que é uma das garantias constitucionais que nós temos para o Poder Judiciário, seja revista principalmente para mandatos dentro da nossa Suprema Corte, que nós já temos propostas que estão lá em andamento. Logo, sou a favor do fim da reeleição, sim, porém nós temos que estender essa discussão também ao Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, que percebam, tem mudanças no Executivo, tem mudanças no Legislativo. E todas as vezes o Judiciário fica completamente intacto e a gente não mexe em nenhuma das estruturas que hoje demonstram-se muito fracas nas nossas instituições do Judiciário, principalmente a Suprema Corte. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, registrou apoio à tramitação da PEC que criminaliza o porte e posse de drogas e disse que o julgamento do tema pelo STF é uma invasão de competência do Congresso Nacional. Veja o que disse o presidente do Senado. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre um caso concreto que eventualmente não declare inconstitucional e que não descriminalize, obviamente será muito bem enxergada por nós como um indicativo de respeito ao parlamento brasileiro. E evidentemente que construções jurisprudenciais a partir de casos concretos que estabeleçam critérios de classificação de crime, se tráfico ou de uso, isso é absolutamente normal no âmbito do Poder Judiciário. O que nós não concordamos é, obviamente, com a desconstituição por uma decisão judicial num recurso extraordinário daquilo que o Congresso Nacional decidiu que deve ser crime. Então, apenas essa divisão que é fundamental ser feita, que não estabelece nenhum tipo de enfrentamento ou de afronta ao Supremo Tribunal Federal, mas uma posição legislativa de defesa das prerrogativas do Parlamento, por reserva
constitucional ser quem deve definir se uma lei deve definir um fato como crime ou não. Cabe a nós como Congresso Nacional. Talvez nós três aqui concordemos que a gente busca a eficiência, que o Brasil deve ser um país competitivo, um país eficiente. Aí eu pergunto, nós temos hoje 81 senadores, 513 deputados federais e 11 ministros decidem a respeito de um tema importante, de um tema fundamental. O Congresso Nacional perdeu a sua força? Perdeu o seu sentido? Qual a opinião de vocês? Vou começar essa rodada com o Dr. Vitor Hugo. Sim, Rafael, eu acabei de falar no bloco anterior justamente o protagonismo do judiciário que vem exercendo como se fosse um papel de poder moderador. Perceba-se que quando, por exemplo, a situação, a oposição perdem alguma matéria no no Congresso, na votação, vamos dizer assim, popular, porque lá tem os representantes do povo, ela é judicializada, logo nós temos o leading case em que o Supremo Tribunal Federal decide. A questão de legalização ou não, da questão do porte ou não de drogas nesse país, tem que ser discutido na legislação e não no Supremo Tribunal Federal. Vitor, tá bom, me dê outros exemplos. Eu vou dar um recente agora, Rafael. Vou dar um exemplo dessa semana que aconteceu, que por força do Congresso Nacional, que são os legitimamente eleitos para legislar, dentro de um plenário, com 7 ministros, não 11, foi decidido, por exemplo, uma questão completamente controversa. A PL 2630 e a PL 2730, que também é denominada PL das fake news ou PL da censura. Nós tivemos dispositivos ali, dessa mesma PL, que sequer foi tramitada e aprovada no Congresso Nacional, porque a oposição conseguiu usar do regimento interno e eles viram, o governo viu que não ia conseguir passar e foi suspensa a tramitação, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral pinçaram essa PL que não passou e colocaram dentro das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2024. Ah, Vitor, dá um exemplo, responsabilidade solidária entre a pessoa que publicou o vídeo nas eleições e o provedor. Isso estava previsto aonde? Na PL da censura. Ah, vamos para o segundo aspecto. Através de resolução. Resolução que foi feita com ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Isso não está previsto em legislação nenhuma. Falaram, Rafael, que pode ser cassado o mandato de candidatos que falarem do sistema eletrônico de votação ou criticarem a justiça eleitoral. A partir dessas eleições, você, candidato, que falar mal da justiça eleitoral ou do sistema eletrônico de votação, está lá previsto na resolução de 2024. Abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Tá, Vitor, o que isso gera? Cassação de mandato. Isso está lá na Lei Complementar 64? Não. Está na Lei Geral das Eleições? Não. Está na Lei dos Partidos Políticos? Não. Está na resolução. Legislação ativa. O judiciário se reunindo e decidindo o que o legislativo deveria decidir, tirando o protagonismo e as funções constitucionais do poder devidamente constituído ali, os representantes dos estados e os representantes do povo, Senado e Congresso Nacional. Já passou do ativismo judiciário. Já passou. Ativismo judiciário a gente falava há 7, 8 anos atrás. Realmente virou um poder moderador, e eu falo isso com muita tristeza. Eleitoralistas estão com muita estranheza, e sou um eleitoralista, e nós estamos debatendo isso nos grupos, como legislar em resolução o que sequer a Casa Legislativa teve coragem de debater. Logo, eu digo, hoje o judiciário tomou protagonismo e controla os outros poderes. Vamos falar com o nosso cientista político, Habib Badião. E aí, qual a sua opinião sobre isso? Primeiro, resolução não é lei. É questão interna do tribunal. Segundo, eu acho, viu, Rafael e Vitor, uma vez empossado no cargo, você deu posse, todos os processos que estejam tramitando contra aquele empossado serão arquivados, porque é uma lei atuária. A lei eleitoral tem que ser atuária. Depois você dá posse para um prefeito, você dá posse para um governador, você dá posse para um deputado, ele já está exercendo o cargo.
ele só pode ser criminalizado por aquilo que ele praticar da posse para frente. Para trás, se você não julgou, se você prevaricou, se você não colocou em pauta, azar de quem não colocou, de quem pediu, o Ministério Público não correu atrás para impedir de tomar posse. Isso é igualzinho casamento. Vai casar um cidadão lá, quem souber alguma coisa que fale, então cale-se para sempre. É um casamento dele com o povo. Ele já tomou posse. Não pode caçar por crimes anteriores, porque não julgaram, deixaram de tomar posse. A lei eleitoral é atuária. Então, se deixou de tomar posse, a partir dali ele é deputado federal, ele é vereador, ele é governador, ele é prefeito, está empossado com diploma do tribunal, não pode ser cassado. Isso é o fim do mundo. Mas Alexandre de Moraes é o novo legislador, a DOC da República, e é capaz de caçar o cidadão, porque ele está ainda naquela lei da fake news, aplicando ainda processo, inquéritos que nunca acabam e que envolvem pessoas fora do tribunal, porque o inquérito ele só poderia presidir dentro dos funcionários do tribunal, mas quando envolve a pessoa fora, aí o Ministério Público tem que ir para a Justiça e ele não manda. Fica ele presidindo, condenando, é o fim do mundo. Enfim, eu não concordo com essa resolução, que não é lei, e ela também não pode atacar quem foi empossado. E, Rafael, mas quem decide é o TSE, tem superpoderes, mesmo que seja uma resolução, muita gente pode perder o mandato, acaba tendo força de lei. E é isso que eu estou ressaltando, e eu estou chamando a atenção à gravidade das resoluções que foram publicadas nessa semana do Tribunal Superior Eleitoral. Está muito difícil para mim, como advogado eleitoral que sou e advogado de partidos políticos, a dizer para o candidato que foi acrescido um dispositivo através de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, sem legislação alguma passada pela Casa de Leis, que se ele criticar a Justiça Eleitoral ou questionar o sistema de votação, ele será cassado por abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. E ainda segmentaram esse tipo de opinião na internet. Ou seja, tem até a destinação do meio com que vai haver cassação do mandato se houver esse tipo de questionamento. Então, é difícil para mim, como técnico que sou, explicar para as pessoas, para os candidatos e partidos, que a partir de agora, no pleito eleitoral, não se pode sequer trazer isso para o debate que vai gerar... E se o jornalista trouxer esse tema para pré-candidatos ou para candidatos? Bom, se o jornalista trouxer esse tema e instigar aquele candidato a falar sobre isso e entenderem, que aí é o grande problema, interpretarem de que naquela fala, no ato de campanha, ele atacou a Justiça Eleitoral ou descredibilizou o sistema eleitoral de votação, ele pode ser cassado. O próprio jornalista também pode ser afetado. O jornalista, eu não vejo que vai ser afetado. Por quê? Porque ele não está disputando pleito nenhum. A Justiça Eleitoral, ela serve muitas vezes, mas é para focar ali no candidato. Né? Isso. Agora, por exemplo, nós tivemos até mesmo, o Rafael, a liberação agora do que antes era passivo até de representação para os artistas. Os artistas eles não podiam se manifestar, por exemplo, em shows ou então em ambientes ali artísticos. Ele não poderia falar o lado que ele estava e expressar a sua opinião política. Agora, através de resolução, foi liberado. Então, se eu sou cantor, eu estou num show e demonstro ali qual é o meu lado político, eu não sou mais passivo de representação, viu? Eu posso fazer essa manifestação desde que seja gratuita. Então, mudou-se muita coisa através de resolução, sem passar pela casas legislativas. Olha só, o Tribunal Superior Eleitoral determinou nesta quinta-feira uma multa de R$30 mil contra Pietra Bertolazzi, influencer e comentarista da Jovem Pan, por disseminação de informações falsas contra a primeira-dama Janja da Silva durante a campanha eleitoral de 2022. Durante o pleito, Pietra fez uma comparação entre Janja e Michele Bolsonaro. Ela disse, abre aspas, enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, você tem uma mulher impecável, representando a direita, os valores, a bondade e a beleza, se referindo a Michele Bolsonaro. O posicionamento foi interpretado pelo TSE
como prejudicial ao então candidato Lula e classificado como veiculação de notícias falsas. Essa nota que eu acabei de ler não contraria o entendimento de vocês, o que vocês falaram, a respeito de comentaristas, a respeito de jornalistas? Essa era a legislação à época, né? Mas eu faço uma crítica da questão das decisões, porque nós acompanhamos muito de perto as eleições de 22. Eu vou dar um exemplo, Rafael. Nós tivemos a coligação e o partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, condenado em ações eleitorais a não mais associar, por exemplo, o Lula a aborto. Vamos dar um exemplo. Então teve pagamento de multas, retirada de conteúdos do ar e logo na semana retrasada nós estávamos aqui discutindo a portaria do Ministério da Saúde que legalizava o aborto até o 9º mês, nos casos previstos em lei. Agora, a grande questão é a paridade de armas e decisões que foram tidas nas eleições de 22. Nós tivemos excessos de condenação em pagamento de multas de um lado e de um outro lado nós temos, por exemplo, condenações como essa. E o direito de criticar? E o direito de liberdade de expressão dentro do pleito eleitoral quando você faz figura de linguagem, analogias e assim por diante? O peso da caneta de um lado foi muito grande, o peso da caneta de outro não foi tão grande assim. Então, a minha crítica volta a ser da maneira com que as decisões foram proferidas durante o pleito eleitoral. E muitas coisas que eram desinformação, fake news e inverdades no pleito eleitoral de 22, em 24, por exemplo, veio a se concretizar. Olha o que aconteceu essa semana. A tal lei regulamentadora de motoristas ou entregadores de aplicativos, com aqueles recolhimentos para a segurança dos entregadores, o governo querendo, sempre com a sanha arrecadatória, arrecadar cada vez mais. Nós tivemos também a associação de questão de eleitoral do presidente que era contra esses aplicativos de tecnologia e que também foi condenado a retirar do ar e pagar multa. Olha a lei que vem essa semana. Tivemos uma mega manifestação agora na frente da Assembleia Legislativa com centenas de entregadores de aplicativos que são contra a própria regulamentação que o governo diz ser boa para eles. Logo, nós temos condenações que logo ali na frente, que eram desinformações e fake news, a verdade ela é demonstrada. Ou seja, nós tivemos uma eleição e um desequilíbrio das decisões em 22. A Bibi? Esse conflito de decisões que o Dr. Vitor coloca, isso é decorrente de uma sociedade que não pensa, uma sociedade que não tem doutrina, de uma educação que não leva a nada. Você vai para a escola, estuda, pega um diploma e você não vai ter emprego, porque você não sabe fazer nada, você vai ter que procurar uma indústria, a indústria vai ter que te formar para você trabalhar para ela. Enfim, é uma sociedade sem memória social. E nós estamos encontrando essa dificuldade. Você vê, o Tribunal Superior Eleitoral baixando resolução como se fosse lei. E não é lei. Ninguém é obrigado a cumprir o que não é lei. Nós só somos obrigados a cumprir lei. Uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral vai caçar o mandato de ciclano. É também motivo para você levar para o Supremo Tribunal e discutir se isso é lei ou não é lei. Lei só pode sair do Congresso Nacional, só pode sair da Assembleia Legislativa, só pode sair da Câmara dos Vereadores. Daí, fora disso, é tudo balela republicana. Então nós precisamos de pensar bem. Quando a jornalista criticou a Janja, o errado ali foi toda fumar maconha. E, na verdade, abraçar o outro caboclo lá não importa, mas impedir a primeira-dama. O uso da maconha foi uma agressão bastante clara, a honra dela. E isso daí, não sei se o Tribunal Superior Eleitoral tem competência para isso. Isso que eu iria dizer agora. A gente estava discutindo anteriormente e eu peguei vocês dois na pergunta. Vamos para a justiça comum. Vocês dois disseram que era um absurdo, não poderia acontecer com um jornalista. Aconteceu com ela. Então, mas é justamente isso. Se a honra foi ferida, vamos então crime de calúnia e difamação. Ou então uma reparação de dano moral, que seja. Só que pensa, na esfera civil ela foi inocentada, na justiça eleitoral ela teve que pagar uma multa. Mas é justamente o momento que nós estamos vivendo. Mas tanto a Michele quanto a Jane não são candidatas. Não eram candidatas. Exatamente. Sim, e por que tratar isso
no Tribunal Eleitoral. A fundamentação da decisão é que esse tipo de comentário desequilibrou o pleito eleitoral. Prejudicou Lula. Desequilibrou o pleito eleitoral. Isso não deveria nem ser discutido. Então, mais uma vez, é esse protagonismo que nós estamos vivendo. E a justiça... Gente, a justiça eleitoral, antigamente, nós não sabíamos quem eram os ministros. E por falar em protagonismo, olha só, a proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo senador Plínio Valério, do PSDB, para estabelecer 8 anos de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal, começou a tramitar e vai ter como relatora a senadora Tereza Cristina. O senador defende que a aprovação da emenda trará melhorias para o STF, reduzindo as controvérsias que envolvem os julgamentos da Corte. O texto da PEC estabelece prazos máximos para a indicação, apreciação e efetiva nomeação dos ministros, evitando que o Supremo fique incompleto por tempo indeterminado. De acordo com Plínio Valério, essa medida visa garantir maior eficiência ao funcionamento regular do STF, evitando períodos prolongados de sobrecarga de trabalho dos ministros, como já aconteceu em diversas ocasiões. Dedo na ferida, hein, que o Congresso Nacional está colocando em relação a essa questão dos ministros do STF. Mandatos de 8 anos são importantes? Vou começar com Habib essa rodada. Por exemplo, o Toffoli deve ficar igualzinho o Marco Aurélio. Ficou quase 30 anos no Supremo, porque chegou lá com 40 anos. Então, acho que essa questão é uma questão puramente de anseio popular. Todo mundo quer botar o Supremo Tribunal na saia justa de 8 anos ou 6 anos de mandato. Isso é fundamental para que possa ser substituído e oxigenar aquele Supremo Tribunal, que num dia só ele julgou 2.000 processos. Ninguém sabe como é que se julga 2.000 processos num dia. Num dia ele jogou por lixo 2.000 processos, que são processos realmente mereciam a atenção especial do ministro, para que pudesse analisar o anseio daquele que está sendo prejudicado em instâncias inferiores. O papel do Supremo Tribunal é o papel de revisão judicial. Ele não é papel de poder. Onde é que ele arrumou essa palavra poder judicial? Não existe poder judiciário. Poder nunca. Poder vem do povo. E só quem tem poder é o presidente da República e o Congresso Nacional. Onde que o Alexandre de Moraes foi votado? Onde que o Lewandowski, quando ministro, foi votado? Nunca. Agora, poder político tem o Congresso, tem o presidente. Por isso que falo muito num Tribunal Constitucional, para acabar com essa figura do Supremo Tribunal, que dá a impressão de que ele é um Deus. E, na verdade, não é Deus, nunca foi e nunca será. E tem que sofrer agora a ingerência do Congresso Nacional, limitando a vitaliciedade deles a 6 anos, a 8 anos, e o Congresso deve votar isso o mais breve possível, para que nós possamos ter limitações e oxigenar o Supremo Tribunal ou o Tribunal Constitucional a cada 8 anos, colocar gente nova para que aprecie, para que mude, porque muda todos os dias o mundo jurídico, a realidade social muda, tem que mudar o Congresso, tem que mudar também o Supremo Tribunal. Agora o efeito disso é muito a longo prazo, né? Porque os que já estão vão ficar até 65 anos, é isso? 75. Até 75 anos. Até 75 anos. Ou seja, vai ser um processo muito lento, mas enfim, é preciso fazer alguma coisa. Para encerrar, a gente está no finalzinho. Rafael, nós temos essa proposta de 8 anos e temos uma proposta de 10 anos. Nós estamos vendo o quanto é danoso. E aí eu digo, para a democracia brasileira, quando nós temos um poder, né, a Suprema Corte, e aí eu concordo com o meu debatedor, no sentido de que até esse nome deveria ser mudado para Tribunal Constitucional, com certa ingerência em todos os outros poderes. A judicialização se tornou uma via quando se perde na seara política. Logo, pelo bem da nossa democracia brasileira, o que nós estamos vivendo, um julgamento de 2.000 processos num dia só, um super relator que abre inquéritos,
é a vítima do inquérito que também julga. Isso é uma loucura. Não? Então acabou que os nossos votos acabam muitas vezes sendo ignorados quando chega lá no TSE, quando chega no Supremo Tribunal Federal, cassação em excesso, muitas vezes por ego, por vaidade e disputa de poder. É necessário que agora que o calo, vamos dizer assim, está apertando e está doendo para ambos os lados, ninguém está satisfeito, a gente rever justamente o poder hoje de uma vitaliciedade que nós estamos tendo, né, em um único poder. Os outros todos são revisados de 4 em 4 anos, eles têm que passar de novo por uma sabatina popular, e eles não. Muito obrigado, doutor Vitor Hugo dos Santos, advogado e professor. Muito obrigado, Rafael. Saio daqui hoje satisfeitíssimo, meu debatedor aqui, nós concordamos em muitas questões. Em quase tudo. Em quase tudo. Foi um prazer aprender com o senhor e estar aqui mais uma vez na TV Brasil Central. Obrigado, amigo, te agradeço demais. Habib Badião, cientista político, professor, é fera. Obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, Vitor. Obrigado a você que nos ouviu e teve paciência de nos ouvir. Tire as suas conclusões, faça a sua convicção, porque política é isso. É a arte de sempre mudar e sempre aperfeiçoar. Estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.